Júlio César de Melo e seu ou como é conhecido por seu pseudônimo Malbatã, filho de João de Deus de Melo Souza e Carolina Carlos de Toledo, que tiveram juntos novos filhos, aos quais 7 seguirão a vocação da mãe, que era professora. Entre os 7 está Júlio César, que desde pequeno sempre mostrou grande interesse em lecionar e na literatura, pois em 1908, com apenas 12 anos, criou sua primeira obra literária, a Revista R. Um ano depois que ele se tornou aluno interno no Colégio Pedro II, ele começou a escrever redações para os seus colegas que tinham preguiça de fazer as atividades e construções. E às vezes ele pagava o bonde para ir embora para casa dele, ou então ele comprava chocolate. E no ano de 1912, Júlio César iniciou sua graduação na antiga Escola Politécnica da Universidade do Brasil. E enquanto ele estudava o curso superior de Engenharia Civil, ele trabalhava na Biblioteca Nacional e dava aulas na escola da mãe dele, em Copacabana. E em 1918, o jornal Imparcial publicou seu primeiro conto literário, e que, por observar a diferença do editor por suas contas anteriores, optou assinando com pseudônimo. No ano de 1921, tornou-se um professor substituto na escola formal e 2 anos depois assumiu o cargo de professor na mesma escola onde lecionou por 40 anos. Em 1925, Júlio César lançou seu primeiro livro, Contos de Mauatanhã. Na primeira edição desse livro, ele ainda assinou com seu próprio nome, sendo Mauatanhã apenas seu título, mas na segunda edição, o próprio Mauatanhã já era o autor. Em 1937, lançou seu primeiro livro mais famoso, O Homem que Calculava, que inspirava nas Mil e Uma Noites. Reuniu saber matemático, os contos árabes e uma extraordinária aventura. Em 1974, lançou o livro infantil A História da Onça que Queria Acordar Cedo, que ficou conhecido por ser o último livro do autor. Pois no dia 18 de junho desse mesmo ano ele sofreu um infarto que faleceu, enquanto se preparava para dar as aulas, pois estava no Recife, o ministrado para professores os cursos da arte de ler e contar história e jogos de recreação no ensino da matemática. Júlio César teve um final bem diferente do personagem Malbatã, segundo a biografia que ele criou. O personagem morreu em combate no ano de 1921, enquanto lutava pela liberdade de uma pequena tribo na Arábia Central. Durante sua vida, Júlio César publicou até cerca de 118 títulos, entre eles histórias árabes, contos infantis e didáticos matemáticos. A importância que ele teve para a educação matemática brasileira foi tão grande que no ano de 2013 foi aprovado uma lei, o qual tornou o dia 6 de maio, o dia do seu nascimento, o Dia Nacional da Matemática. A matemática, senhoras, que ensina o homem a ser simples e modesto, é a base de todas as ciências e de todas as artes. Maubatã. Essa é uma simples homenagem a um professor de didática e escritor incrível. Biografia de Malbataan. Malbataan, que nasceu na Península Arábica em uma aldeia conhecida como Musalite, próxima do centro islâmico dos muçulmanos, a cidade de Meca, em 6 de maio de 1885. Ainda muito jovem, ele foi convidado pelo emir Abd el-Aziz Ben Ibrahim a ocupar o posto de Queimaçã, ou seja, prefeito de Al-Medina,
município da Arábia. Exerceu suas funções administrativas com inteligência e habilidade. Conseguiu também poupar incidentes entre peregrinos e autoridades locais e buscou dar amparo aos estrangeiros que visitavam os lugares sagrados do Islã. Malba seguiu seus estudos por Cairo e Istambul, até receber uma vultosa herança de seu pai e resolveu viajar pelo mundo, passando pela China, Japão, Rússia e Índia, onde teria observado e aprendido os costumes e lendas desses povos. Teria estado por um tempo vivendo no Brasil. Morreu em batalha em 1921, na Arábia Central, lutando pela liberdade de uma minoria da região da Arábia Central. Malba-Tahan é o nome de escola no Rio de Janeiro e de uma biblioteca municipal em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Em 2004, foi fundado o Instituto Malba-Tahan na cidade de Queluz, visando retomar seu trabalho, desenvolvê-lo e conservar na sua memória a herança cultural e a mantendo viva e ativa. Malba-Tahan é o pseudônimo do escritor brasileiro Júlio César de Mello e Souza. Quando Júlio criou o pseudônimo de Malba-Tahan, não queria apenas criar um pseudônimo, mas fazer com que ele parecesse real, como se houvesse realmente existido uma pessoa com esse nome, uma mistificação literária. Passou então a estudar a cultura e a língua árabe durante 7 anos, para que pudesse inventar a biografia de Malba e para que seus contos árabes fossem convincentes em termos de estilo, linguagem e ambientação. O primeiro livro escrito por Malba, Contos de Malba-Tahan, logo na primeira página aparece a ilustração de um árabe, de turbante e longas barbas brancas, escrevendo. Assim, durante muitos anos o público acreditou que Malba-Tahan fosse esse árabe de longas barbas brancas e turbantes. Júlio César e Malba-Tahan passaram a então ser duas pessoas diferentes, havendo aí uma fusão entre o real e o fictício. Por esse motivo, Júlio César de Mello e Souza foi autorizado pelo presidente Getúlio Vargas a utilizar livremente o nome de Malba-Tahan, e esse nome foi acrescentado em sua carteira de identidade. O escritor Malba-Tahan foi um dos pioneiros no trabalho com a história da matemática. Defendeu com veemência a resolução de exercícios que deixassem de lado o uso mecânico de fórmulas, valorizando o raciocínio. Ele tentou transmitir uma imagem que a matemática não é um bicho de 7 cabeças, que era algo fácil. Por isso, sempre incentivava seus alunos para que percebessem isso. Malba-Tahan publicou livros de divulgação científica que pudessem tornar a matemática acessível para todos, e revolucionou a maneira como os professores ensinavam, criando formas inteiramente novas e cativantes de transmitir a disciplina. O método de jograis, criado por ele, é um bom exemplo de suas invenções didáticas. Falando um pouco sobre os livros do Malba-Tahan, seus livros teriam sido escritos originalmente em árabe e traduzidos para o português pelo também fictício professor Breno Alencar Bianco, outro pseudônimo de Júlio César de Mello e Souza. E agora irei falar o nome de alguns livros que Malba-Tahan escreveu. Lendas do Deserto, lançado em 1957, Mil Histórias Sem Fim, lançado em 1928, Os Melhores Contos, lançado em 2002, A Caixa do Futuro, lançado em 1987, Amor de Beduíno, lançado em 2002, As Maravilhas da Matemática, lançado em 1991, O Livro do Aladim, lançado em 2001, e As Lendas do Bom Rabi, lançado em 2011. E esses são alguns dos vários livros escritos por ele. Oi, meu nome é Raíssa e hoje eu vou falar sobre a importância do Malba-Tahan na história da matemática. Malba-Tahan foi um dos pioneiros no trabalho da matemática com a história. E isso ele defendia com convicção as resoluções dos exercícios, não da maneira mecânica, e sim da maneira que valorizasse o raciocínio lógico. E também, em vários dos seus trabalhos, tinham atividades lúdicas. Concluindo que Malba-Tahan é um famoso escritor e ele é famoso no Brasil e no exterior por seus livros de recreação matemática e lendas passadas no Oriente. Muitas delas publicadas sobre o heterônimo, na qual ficou mais conhecido de Malba-Tahan. Ele também foi professor, educador, pedagogo, conferista, matemático e escritor do modernismo brasileiro.
Algumas das principais obras de Júlio César: Contos de Malbatarrão, Amor de Beduíno, Lendas do Deserto, Lendas do Oasis, Lendas do Céu e da Terra, Maktub, Minha Vida Querida, O Homem que Calculava, Matemática Divertida e Delirante, A Arte de Ler e Contar Histórias, Aventuras do Rio Baribê, A Sombra do Arco-Íris, A Caixa do Futuro, O Céu de Alá, Lendas do Povo de Deus, A Estrela dos Reis Magos, Mil Histórias Sem Fim, Matemática Divertida e Curiosa, Novas Lendas Orientais, Salim o Mágico, Diabruras de Matemática. O livro conta a história de Beremis, jovem árabe que descobre uma enorme habilidade matemática ao pastorear ovelhas e calcular folhas de árvore. Ao encontrar Bagdali, Hankitad Maya, eles iniciaram uma viagem a Bagdá. Ao longo da jornada, Beremis vai conhecendo pessoas e lugares e solucionando diversas situações por meio de suas habilidades matemáticas, como por exemplo, a partilha de 35 camelos por 3 herdeiros, a divisão de 21 vasos com conteúdos diferentes por 3 sócios, dentre outras questões. Sobre o ator, Júlio César de Mello e Souza desenvolveu a atividade literária justamente com o magistério. Publicou 117 livros, sendo considerado hoje um dos países da etonomática, ciência que estuda a forma como a matemática é usada por diferentes culturas e etnias. A importância do livro. O professor e engenheiro carioca Júlio César de Mello e Souza escreveu sobre o predomínio Malbatayá, várias obras que consagraram como pioneiro da difusão da educação matemática no país. Por meio das fantasias e do encantamento da lenda árabe, o autor difundiu o gosto carioca pelo mundo das matemáticas. O Homem que Calculava, seu maior sucesso, tornou-se um clássico de literatura infantil juvenil e é lido até hoje. Estamos na 75ª edição, a primeira edição dada em 1938. O livro foi premiado pela Academia Brasileira de Letras. Apesar de não ser um livro didático, é muito recomendado nas escolas pela forma como apresenta a matemática. O autor busca colocar a disciplina de uma forma divertida e lúdica, incentivando uma nova maneira de pensar o aprendizado. Como professor de matemática, o escritor Júlio César conhecia bem as necessidades dos alunos e acreditava que o ensino podia ser mais agradável para o estudante. O livro apresenta de forma romanceda alguns problemas, quebra-cabeça e curiosidade da matemática. Em certa passagem, narra, inclusive, uma das lendas da origem do jogo do xadrez. Ao longo da leitura, também se vai conhecendo alguns costumes da cultura islã. O que é o Dia Internacional da Matemática? 14 de março já é comemorado em muitos países como o Dia do Pi, porque essa é a data escrita como 3/14 em alguns países e a constante matemática Pi é aproximadamente 3,14. Quando essa data foi criada? O Dia Internacional da Matemática foi proclamado e adotado pelo Conselho Executivo da Unesco. Foi adotado pela 40ª sessão da Conferência Geral da Unesco em novembro de 2019. Por que a matemática é tão importante? Bem, a matemática ajuda-nos a pensar de forma lógica e a resolver problemas usando esse tipo de lógica. Também nos ensina a colocar por palavras, de forma clara e precisa, as nossas ideias e pensamentos. Isso só por si é útil em diferentes áreas da nossa vida. No que se usa a matemática? Nós usamos ela para entender melhor o mundo no qual vivemos. A utilização de contas e números estão em tudo. Na cozinha, na medicina, até na mídia, através da utilização de gráficos e porcentagens. A luz no final do túnel em vários domínios. A matemática é presente e muito útil.